Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado, e hoje eu vou trazer aqui para vocês algo que me foi pedido lá no nosso grupo do WhatsApp, que inclusive é o segundo link aqui na descrição, e eles me pediram: André, você poderia me falar alguns ativos que têm um potencial para 2024? E claro, eu sempre vou atender aqui o pessoal que está lá no nosso grupo, o pessoal que sempre conversa muito sobre investimentos, dá boas dicas, sempre trava ali boas discussões, então claro que eu iria atender esse pedido. E para não trazer apenas um ativo, eu trouxe aqui 7 ativos que eu acredito que terão um grande desempenho no ano de 2024 e que podem sim fazer parte da composição da sua carteira, desde que, claro, você compreenda os riscos e os benefícios de ter cada um desses ativos. Então, se você quer saber quais são os 7 ativos que eu elegi para 2024, fica comigo para logo após o vídeo. Então, vamos! Como eu disse para vocês, trarei 7 ações aqui para o ano de 2024, um ano que eu espero que seja muito bom para você, que você estabeleça ali algumas metas financeiras para você alcançar, quem sabe até uma meta de dividendos, e claro, se você alcançar essas metas ou até mesmo conseguir superá-las, poxa, que maravilha, mas se porventura você não conseguir alcançar as suas metas, se porventura você ficar bem pouquinho ali para alcançar a sua meta, reveja a sua estratégia para os próximos anos, para que então você alcance a sua liberdade financeira. Eu sempre digo que dentro do mundo dos investimentos você tem erros e acertos. Só que você precisa sempre ter uma estratégia de investimentos, seguir essa estratégia durante um determinado momento e, a depender de como forem os resultados, você consegue manejar um pouco a sua estratégia para que você vá para um determinado caminho, saia de um outro caminho que você está, para que então você conquiste não só em 2024, mas nos todos os anos vindouros, bons resultados dentro da Bolsa de Valores, e é isso, claro, que eu desejo para vocês. Então, vamos lá, sem mais enrolação, eu vou falar aqui para vocês o primeiro ativo. Para mim, um dos ativos mais interessantes hoje em dia, que por mais que esteja passando por uma questão bem específica da federalização, eu particularmente acredito que a Copasa terá um bom resultado e terá bons dividendos no ano de 2024. Por quê? Se nós puxarmos aqui a cotação dessa empresa, você vai poder perceber que hoje ela está sendo negociada aqui ao valor de R$19, está com um yield bastante interessante e, para mim, o mais legal de tudo é que esse é um ativo que ainda está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, ele está com um certo desconto aqui na casa de 7%, já houve mais, já houve menos, e você ainda tem um desconto interessante. O que eu gosto também de enxergar? O preço-lucro. É um preço-lucro bastante interessante, na casa dos suas 5 vezes praticamente, então um indicador interessante. Um dividend yield que ele oscila bastante, se você for pegar até o histórico aqui do dividend yield, você vai poder perceber que houve um ano que provavelmente ele traz aqui um indicador não recorrente, talvez até errado, mas houve momentos que pagou menos de 5%, houve momentos como agora que está pagando um pouco melhor. É um ativo que vai oscilar, mas me parece que hoje, com a política de dividendos que foi aprovada em abril de 2023, nós teremos sim um pagamento maior e teremos uma recorrência também maior nos seus dividendos, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o outro ativo que eu acredito que seja bastante interessante para a sua carteira e que a minha tese nela é de crescimento, é a Blau. É uma farmacêutica, basicamente é uma indústria de produtos farmacêuticos no geral, de medicamentos especialmente. E por que eu gosto muito desse ativo? Porque quando você pega a questão dos medicamentos, quando você pega o setor de saúde, você consegue dividir basicamente em 3 caixinhas, para mim, que são as principais. Você consegue dividir em termos de hospital ou planos de saúde, que para mim está tudo aqui no ramo hospitalar. Você pode ir para a parte de medicamentos, mas na parte de medicamentos você tem a indústria farmacêutica e você tem efetivamente as farmácias, né, que seria o varejo no setor de saúde. Por que eu faço essa divisão em cada uma dessas caixas? Para que eu não diga que tudo é um ramo de saúde e está tudo lá dentro. Para mim, nesse grande ramo saúde, você tem a questão da indústria, você tem o varejo e você tem efetivamente a questão hospitalar. Algumas pessoas também subdividem e colocam ali a questão efetivamente dos planos de saúde. Pode ser uma outra divisão, mas eu coloco apenas no ramo hospitalar para fins de divisão dentro daquilo que eu considero para investir ou não. Por que eu gosto da Blau? Porque ela tem uma tese de investimento extremamente interessante. E claro, você vai poder perceber em diversos dos releases de resultados que ela tem margens muito boas. E pelo fato de ter margens boas é que então eu gosto desse ativo. Quando eu vejo um ativo com margens boas,
ativos, eu consequentemente acabo gostando do ativo, porque como Warren Buffett sempre disse, quando você tem um ativo com margem líquida, ou seja, você pega o lucro da empresa, você divide pela receita líquida geral e ela for maior do que 10%, você diz pelo menos duas dessas coisas. Ou você diz que é uma empresa que tem uma eficiência operacional muito boa e consegue gerar uma margem líquida boa, ou você tem um diferencial competitivo muito interessante. Claro, se você conseguir unir os dois, melhor ainda. Mas a Blau, a meu ver, ela está exatamente na primeira parte. Ela tem uma eficiência operacional muito boa e uma certa barreira de entrada, porque a construção de uma fábrica ela é um pouco mais difícil, porque você necessita, diferentemente de outras fábricas, de algumas autorizações específicas que alguns outros ramos acabam não tendo, e isso faz com que a margem e a empresa seja interessante. Você pode ver aqui a Blau hoje está sendo cotada a R$ 15, ela está com uma queda muito robusta nesses últimos 12 meses, já foi cotada aqui a R$ 30,01, então existe aqui um campo muito grande de crescimento para essa empresa. A meu ver, talvez não chegue aqui nesses R$ 30, eu imagino que ela vai ficar rondando muito mais os seus R$ 25, R$ 27 para o ano de 2024, mas claro, depende muito do que a empresa vai trazer de resultados para o próximo ano. Você vai poder ver aqui alguns indicadores, não é historicamente uma empresa que paga muitos dividendos, você pode ver aqui que a sua média é de 2,5%, mas uma boa carteira de investimentos ela deve ser composta, pelo menos a meu ver, com empresas que têm um viés de crescimento, né, e menos pagamento de dividendos, e outras empresas já mais maduras que acabam pagando muito mais dividendos ao invés de reter para investir ou reinvestir na sua própria atividade, tá bom? Indo aqui para a próxima empresa, eu particularmente gosto bastante do case do Bradesco. Por quê? A meu ver, o Bradesco ele foi extremamente amassado nesses últimos tempos por conta, efetivamente, de um item que eu diria que seria não recorrente, que seria a Americanas. E se você considerar o desdobramento de todo o caso Americanas da recuperação judicial, você vai ver que existe um acordo com um dos principais devedores, que é o Bradesco. Claro, existem outros bancos como o Safra também, que será beneficiado, o Banco ABC também será beneficiado, mas, a meu ver, o Bradesco é aquele que mais apanhou na sua cotação e ainda assim é um case de extrema segurança. E se você for pegar aqui os resultados, se você for pegar aqui os balanços gerais, você vai perceber que ele caiu um certo tanto nesses últimos tempos, estava sendo negociado lá nos seus R$ 24 e hoje está sendo negociado aqui a R$ 16. Claro, houve momentos em que esse banco negociou a R$ 12. Quem comprou aqui atrás está com um dividend yield muito interessante. Vamos fazer uma conta bastante básica aqui. Vamos pegar, por exemplo, esse valor de R$ 1 que ela está pagando e vamos dividir por 12,31, que foi o valor mínimo que ela pagou. Isso daria um yield de aproximadamente aqui 8,12% num banco sólido. Se pegarmos este valor, mais uma vez, de R$ 1 dividido por 12,32, seria o valor atual, você teria um dividendo aqui na casa de 6%. Acaba hoje, nesse valor, não sendo mais tão interessante, mas ainda aqui me parece que existe um crescimento que está embutido muito mais na valorização do próprio ativo do que no crescimento dos dividendos. Imaginando talvez que essa empresa não irá exercer bonificações neste ano de 2023 por conta dos resultados bastante apertados, mas eu acredito que para o futuro é uma empresa que tem sim um potencial extremamente grande. Passando aqui para a próxima empresa que eu elegi para vocês para o ano de 2024 é a Irani, empresa basicamente de papel e celulose que caiu no gosto do pessoal, especialmente porque vem pagando bastante dividendos e, a meu ver, de todas aquelas que estão no grande ramo de papel e celulose, ou seja, estamos falando de Irani, Klabin, Suzano, para mim a Irani é aquela menos cíclica. Ela está sim envolta com questões relacionadas ao preço de commodity, mas o próprio mercado dela não é tão oscilante quanto você tem em Suzano e quanto você tem em Klabin, tá bom? Claro, em comparação a essas duas outras que eu comentei, a Irani seria a menor de todas, mas para mim um dos melhores investimentos, falando especialmente de dividend yield. E ainda que nesses preços bastante esticados desses últimos tempos, me parece que a empresa ainda assim é um bom investimento. Se você for considerar que recentemente a Irani ela bateu aqui os seus quase R$ 13 por ação e hoje está aqui a 10,50. Eu acredito que o mercado está convergindo por um preço mais justo que realmente deve valer esse ativo, que para mim a partir ali dos seus 9,70 já começa a ser um bom preço de entrada. Claro, não é uma recomendação, mas é para mim um preço bastante interessante, tá? Agora vamos passar um pouco para empresas um pouco mais seguras em termos de pagamento de dividendos, em termos de crescimento e de receita. E aqui a gente já começa a falar da Alupar, uma empresa que
basicamente híbrida. Ela está muito mais na parte de transmissão de energia, mas ela tem ali algumas concessões na parte de geração de energia. Recentemente ganhou uma, então ela vai ter que fazer um investimento, mas na medida que esse investimento for maturando e ele começar a trazer lucros para dentro da empresa, eu particularmente acredito que nós teremos um bom desempenho dessa ação. E ela mudou no ano de 2023 o pagamento, ou pelo menos o fluxo de pagamento dos seus dividendos para trimestral. Ou seja, a cada 3 meses, de acordo com a empresa e com a política da empresa, você terá alguns dividendos caindo na sua conta. Talvez não sejam dividendos tão robustos, você vai perceber aqui que nesses últimos 12 meses ela pagou algo aqui na casa dos seus 6,11%. Puxando até um pouco do histórico aqui, você vai perceber que não é uma empresa que paga tantos dividendos assim. Claro, olhando para momentos mais aqui para trás, na casa dos seus 2013, 2014, 2015, pagou alguma coisa. Só que no presente aqui da empresa, nos momentos mais próximos da empresa, você vai ver que de 2019 até agora não pagou muita coisa, mas o ciclo de investimento se encerrou. Agora é o momento de colher esses investimentos e então distribuir para os seus acionistas. Claro, quem comprou lá atrás, o yield on cost vai ser muito maior, mas sim, existe um grande potencial nessa empresa. E claro, falando de segurança, a gente não poderia deixar de falar da grande Engie, uma empresa que eu particularmente tenho um grande apreço pelo fato de ser uma boa geradora de valor, uma grande geradora de caixa e uma ótima alocadora de capital. Ela consegue juntar 3 coisas que são extremamente difíceis no mercado de capital. Juntar uma boa alocação de capital, ou seja, fazer boas compras, fazer com que todo esse capital que ela empregou gere um caixa legal e que ela ainda consiga pagar dividendos consistentemente, fazendo com que a geração de valor da empresa venha cada vez aumentando mais. Claro, você acaba de uma certa maneira sendo penalizado pelo fato de ser uma empresa um pouco mais cara, na casa aqui dos seus R$ 43, isso consequentemente acaba afugentando algumas pessoas pelo valor nominal ser muito caro, mas ela ainda está pagando um dividendo na casa de 6,8 por ação. Para mim, particularmente, mais uma vez não sendo uma recomendação, a partir ali dos seus R$ 40 para baixo, para mim já acaba sendo um preço bastante interessante. Se você for puxar no passado não tão distante, já foi cotada aqui aos seus R$ 34,35. Olha só a valorização, na casa aqui de seus mais ou menos 18,75%. E puxando aqui a questão de dividendos, né, como eu mostrei para vocês, você pode ver que é uma empresa que, claro, nas suas oscilações normais, em crise hídrica, fora de crise hídrica, ela sempre paga, ou pelo menos tenta remunerar alguma forma o seu acionista. E ela fez a aquisição recentemente de um parque eólico na casa dos seus 3 bilhões de reais, então é sim, para mim, um baita do investimento e uma boa alocadora de capital. E por fim, a última empresa que eu queria trazer para vocês é a Kepler Weber. Por que eu coloquei esta empresa em específico? Porque, a meu ver, dentro do setor agro, você tem empresas muito interessantes, como a Agro, você tem a SLC, só que, a meu ver, me parece que é muito mais interessante você ficar no meio. O que eu quero dizer no meio? Você não vai ficar nem na ponta efetivamente que produz a semente ou que colhe essa semente, que beneficia essa semente, mas você também não vai estar na parte, por exemplo, de processar essa semente ou alguma coisa assim do gênero, ou processar o produto final como uma soja, um algodão e coisa assim. Eu gosto de estar aqui no meio, numa empresa que vai ter uma receita bastante interessante de construção de silos e de manutenção desses silos, sem considerar também os serviços paralelos que ela tem, como manutenção e verificação da temperatura, manutenção de outras áreas aqui que são bastante interessantes. Ela faz monitoramento das sementes e eu acho isso muito interessante. E aqui existe um viés, uma receita bastante interessante. Se você for pegar essa empresa, ela foi cotada nesses últimos tempos a valores bastante altos, ela subiu bem, mas olhando para a foto geral dessa empresa, é uma empresa que paga alguns dividendos. Pode ser, e a meu ver é isso que vai acontecer, esses dividendos eles cairão para alguma coisa ali na casa dos seus 70 a mais ou menos 72 centavos, que nessa cotação aqui daria mais ou menos ali o seu 7% de yield, é um valor bastante interessante. Se puxarmos aqui o dividendo histórico dessa empresa, houve momentos aqui de maior investimento, de momentos mais conturbados na empresa, mas esta foto mais atual, na casa aqui dos seus 4, 8, 18%, talvez seja algo que você deva considerar. Eu particularmente acredito algo mais na casa dos 7, os resultados me dizem que é muito mais provável que cheguemos aqui aos 70 centavos nominalmente dizendo de dividendos e que nesses preços daria mais ou menos esse 7%, tá bom? Então eu quero fazer um último convite aqui para vocês, para que vocês conheçam aqui o Instagram do canal. Por que eu gostaria muito que vocês conhecessem o Instagram? Porque
Em dezembro, que é o mês que nós estamos, eu basicamente vou fazer a doação de todo o valor que eu receber aqui do YouTube. E para eu decidir para onde eu vou doar esse dinheiro, para onde será direcionado esse dinheiro, eu vou precisar da sua ajuda. Porque lá eu vou abrir uma caixinha em que basicamente eu vou perguntar para você, ó, para onde que esse dinheiro deve ser direcionado? Para essa instituição, para aquela instituição, e você vai decidir, você vai fazer a votação, e é exatamente por isso que eu conto que você esteja lá comigo no Instagram. E claro, existe também aqui embaixo no link da descrição o nosso grupo do WhatsApp, existe o primeiro link também que é a parte de membros que tem inúmeros benefícios que inclusive eu convido você. E claro, se você ficou até aqui, eu particularmente acredito que você mereça algo a mais. Eu vou te dar uma última ação que eu acredito sinceramente que vai ser muito interessante para você, que é a 3R Petróleo. Seria a minha tese basicamente para 2024 e 2025, porque eu acredito que nestes anos haverá muito crescimento nessa empresa em termos de produção de petróleo, extração de petróleo, e exatamente por isso que essa empresa, a meu ver, tem muito potencial de crescimento. Existem casas de análise programando que essa empresa ela pode estar avaliada a mais ou menos 60 ou 70 reais daqui a alguns anos, considerando que o investimento que ela está fazendo hoje efetivamente ocorra. Claro, é uma empresa small cap, é uma empresa que tem um risco associado, mas se você ficou até aqui comigo neste vídeo, este é meu presente para 2024 para você. Espero que você goste de todas as empresas que eu apresentei e claro, no final de 2024 você pode vir aqui no canal me perguntar, André, aquelas ações que você disse que performariam bem, performaram bem? E aqui nós vamos dar uma olhada. Eu aposto com você que sim, elas vão performar, mas claro, não é uma recomendação. É apenas uma análise prospectiva que eu faço. Eu não tenho aqui uma bola de cristal que eu possa te dizer efetivamente o que vai acontecer. Essas daqui são algumas das ideias que eu tenho para o ano. E de todas essas ações que eu te falei, eu tenho uma delas, que é a 3R Petróleo. E eu vou te adiantar, você que está aqui no canal comigo até agora, alguma dessas aqui que eu comentei com vocês, eu incluirei na minha carteira de ações. Qual delas? Você vai precisar ficar comigo aqui no canal, por isso, mais uma vez, faço convite para você se inscrever, tá bom? Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.